Fala pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre força magnética, certo? Vamos iniciar falando sobre a força magnética que existe em cargas. Para que essa força magnética atue sobre uma carga, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a carga precisa estar em movimento. Então, ela precisa ser lançada com uma certa velocidade em um campo magnético. Para descobrir para onde aponta a força magnética, nós também temos uma regra, assim como nós tínhamos lá para o campo magnético, que é a regra da mão esquerda dessa vez, certo? Bem simples, com a mão esquerda, pessoal, o polegar é a força, o indicador é o campo, B, e o dedo médio, né, o dedo feio, é a velocidade, F, B, V. Todos formando 90 graus desse jeito aqui, certo? Tá ok? Então faz isso aqui, galera, ó, todos formando 90 graus, tu vai ter a regra da mão esquerda. E logicamente, com a mão esquerda, certo? A galera costuma dizer assim, né? Vocês devem lembrar disso. Fiz bom vestibular, certo? FBV. Fiz bom vestibular. Então, em geral, a gente vai ter uma região de campo magnético, então vai te dizer para onde aponta o campo. A gente vai ter para que lado a partícula foi lançada, ou seja, para onde aponta a velocidade, e vai achar a força magnética. Bem importante, galera, é que essa regra ela só é válida para cargas positivas. Vamos pegar então o exemplo. João, e se a carga for negativa? Já chego lá. Vamos pegar esse exemplo. Ó. Eu tenho esse campo magnético representado através desses xizinhos. Lembra o que é o xizinho, galera? Quer dizer que o campo está entrando aqui no plano do quadro, né? E eu lancei uma partícula positiva para a minha direita aqui, ó, certo? Para a nossa direita, né? A partícula foi para lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho o B e o V. Vamos ver para onde vai apontar a força magnética? FBV. Beleza. Para onde é que está o campo? B, Xzinho, o campo está entrando. O campo está entrando. Indicador, ó, apontando para dentro do quadro. Agora ele deu também o V. O V, ó, é o dedo feio. Não está lá para a direita. Então, ó, ele está para a direita. Para onde é que aponta a força magnética? Olha o dedão, galera. Para onde é que ficou o dedão? A força magnética vai atuar nessa partícula para cima. O que vai acontecer com a partícula então, galera? Bem simples, ó. O que acontece com a tampa da caneta quando eu jogo ela num campo que aponta, galera, e faz ela sofrer uma força? Ou melhor, perdão. Quando eu jogo ela no campo gravitacional, né, no caso da caneta, e ela sofre uma força que forma 90 graus com a velocidade. Ela não faz isso aqui, ó, desvia. Isso que vai acontecer com a partícula. Ela está sofrendo uma força que forma 90 graus com a velocidade, ó. Ela vai desviar, certo? Essa partícula desviou para cima porque ela é positiva. Eu usei a regra da mão esquerda. Se fosse uma negativa, galera, o que ia acontecer? Tu ia fazer a mesma coisa, só que a resposta seria contrária. A força magnética ficaria para o outro lado. Então, a força magnética ficaria para baixo aqui, ó, se a carga fosse negativa. Ou tu poderia fazer a mesma coisa, só que com a mão direita. Olha que legal o que acontece se eu fizer com a mão direita. Então tu pode pensar assim: carga positiva mão esquerda, carga negativa mão direita. Para não confundir, eu prefiro fazer sempre com a esquerda. E lá no enunciado, opa, disse lá que era a carga negativa. Então aí tu se liga, opa, se era carga negativa, eu tenho que inverter a resposta ali no final, né? Então na dúvida faz isso, certo? Bom, aqui a gente já sabe então para onde aponta essa força magnética. Ela segue a regra da mão esquerda. Como que se calcula ela? Desse jeito aqui. A força magnética, em newtons, né? É dada, galera, pela carga, que módulo da carga, né? Carga em Coulomb, vezes
a velocidade, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho está tocando o meme do caixão, no meio da aula, do nada. Uma aula de eletromagnetismo ainda. Pode pular essa parte, tá? Beleza, galera. O B é o campo magnético. Gente, eu não vou conseguir me concentrar. Que a gente já viu que é em Tesla. E o θ, galera. E o θ é o ângulo entre esses dois caras aqui, ó. Entre a velocidade e o campo. Certo? Que no caso que eu fiz aqui com vocês, ó, era 90 graus, né, pessoal? Ó, a velocidade está para cá, o campo estava entrando, não estava? Ó. Então aí o ângulo é 90, né? O campo está para dentro, o ângulo é 90. Duas coisas teóricas que aparecem muito, galera. São duas frases aqui, ó. Se você estiver fazendo, por exemplo, a UFSC, certeza que se tiver uma questão de campo magnético, uma delas vai estar lá. A primeira é que a força magnética não realiza trabalho. Basicamente, a força magnética, pessoal, ela só desvia as partículas, certo? Ela não é capaz de realizar trabalho. O que seria realizar trabalho? Doar energia para a partícula, fazer a partícula acelerar ou frear a partícula. Ela não faz isso. Ela pega aquela carga que já está se movendo e desvia. Então a velocidade nem aumenta nem diminui, ela só desvia, galera. Certo? Então sempre a força magnética desvia as partículas. Um exemplo disso é o lance da aurora boreal, né, pessoal? As partículas carregadas que vêm com a radiação solar, elas não atingem a nossa atmosfera por causa do nosso campo magnético da Terra. Elas são desviadas e só atingem a atmosfera nos polos. Por isso que nos polos tem aquele efeito verde, tal, colorido no céu, né, que a gente chama de aurora. E por isso que ele não ocorre aqui, sei lá, em Tubarão, certo? Porque essas partículas, elas são desviadas e elas colidem contra a atmosfera só nos polos, devido à força magnética. Então, a força magnética, ela não realiza trabalho, ela só desvia as partículas. E ela sempre, galera, sempre vai formar 90 graus com V e B. Então, é bem fácil, ó. FBV, né? FBV. Esse ângulo, ó, vai ser sempre 90, esse ângulo sempre 90. A força sempre vai formar 90 graus com os dois. Percebam que B e V não precisa formar 90 graus aqui, ó. Aqui precisa, certo? Então, ó, esses dois não precisam formar 90 graus. Agora, a força com o B e a força com o V precisa. Sempre, obrigatoriamente, certo? E é justamente esse ângulo entre a velocidade e o campo, galera, que a gente vai falar agora. Por quê? O que acontece se eu jogar uma partícula na direção do campo magnético? Se for no mesmo sentido, galera, é 0 graus, né? Se for no sentido oposto, é 180 graus. Só que o caso vai ser o mesmo, sabe por quê? Porque tanto o seno de 0 como o seno de 180, pessoal, tanto o seno de 0 como o seno de 180, eles valem 0. Certo? Vou botar aqui, ó, o de 180 também vale 0. Então, se vocês olharem para a equação, seno de 0 é 0. A força magnética vai dar 0. A força magnética vai ser 0. Então, se eu jogar uma partícula na direção do campo magnético, ela não vai desviar, porque não vai ter força magnética. Ela vai manter o movimento que ela já tem. Ela vai ficar em MRU. Certo? Ela não vai nem desviar, ela vai ficar na dela. Então aqui, ó, eu joguei formando 90 graus, aí ela desviou. Né? Mas aqui está na mesma direção e sentido, tá junto, ó. Aí o que a partícula vai fazer? Continuar em linha reta para sempre. Certo? Agora, se o ângulo for 90 graus, que é o caso mais importante, galera, vou destacar. Esse aqui, ó, as questões gostam de cobrar só isso aqui, galera. É o que mais cai disparado. Se o ângulo for 90 graus, aí seno de 90 graus é 1.
E a força magnética vai ficar Q vezes V vezes B vezes 1. Então, a força magnética vai ser QVB, certo? Q vezes 1 eu não preciso nem colocar, né? QVB, aqui. O que vai acabar acontecendo? Olha para o desenho que eu fiz, pessoal, para a gente treinar a regra da mão esquerda. Agora eu representei o campo com bolinhas. Bolinhas quer dizer que o campo está saindo, né? Então, mão esquerda, campo saindo. O V não está para baixo? Agora eu quebro o pulso aqui, ó. O V para baixo. Para onde é que aponta a força magnética? Ó? Então, percebam que aqui a força magnética ela vai estar para cá, assim, né? O que vai acontecer com essa partícula? Ó? Ela vai começar a girar, galera. E aqui, ó, não vai caber no meu desenho, mas ela ficaria girando e girando e girando. Quando o ângulo é 90 graus, a partícula dentro daquele campo magnético, ela entra em movimento circular uniforme. Certo? Em MCU. Aí, galera, aqui vai estar o centro da trajetória, né? Ó. Lá na mecânica, a gente vê que quando uma partícula gira, tem que ter uma força apontando para o centro. Essa força é chamada de força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta, nesse caso, qual é a força que aponta para o centro? É a força magnética. Força resultante centrípeta, não sei se vocês lembram, é mv ao quadrado sobre r. E força magnética, opa, não tem fração, já me empolguei aqui, ó. E força magnética é QVB. Cancela esse V aqui com um desses V's, né? Porque V ao quadrado. Vê se não vai ficar assim, ó. M vezes V igual Q vezes B vezes R. Passei o R para cá já multiplicando, ó. E aí, R igual MV sobre QB. Eu não vou nem circular essa fórmula, galera, que nem a outra, porque essa aqui ela não é dada, tá? E ela é muito, muito importante. Muito importante. Por quê? Porque várias e várias questões gostam de te pedir qual é o raio da partícula que está girando ali no movimento circular. Galera, qual é o raio, certo? Para achar o raio da partícula, do que eu preciso? Eu preciso da massa dela, em quilos, se liga. Eu preciso da velocidade com que tu lançou ela naquele campo magnético. Do valor da carga elétrica em coulombs, né? E do valor do campo magnético. Campo magnético em Tesla. Certo? É bem comum pedir o raio. E é bem fácil de calcular, galera. Não é dada a fórmula, mas é só tu pensar assim, ó. Habib, me vê um quibe. Certo? Habib, me vê um quibe. Sempre que falar do raio, em força magnética, tem raio no meio, é Habib, me vê um quibe. Certo? Às vezes eles te dão raio e pedem a velocidade, te dão tudo aqui, pede o raio. Se liga o seguinte, galera, uma forma de saber se a partícula tem mais ou menos carga é justamente pelo raio, né? Imagina que tu lança duas partículas no campo magnético, uma faz assim e a outra faz assim, ó. O que mudou das duas foi o raio, né? Basicamente, galera, o raio é inversamente proporcional à carga. Isso quer dizer que aquela que tiver um raio maior está menos carregada. Faz sentido, né? Se ela está menos carregada, ela desvia menos. Aí o raio fica bem grande. Aquela que tiver um raio menor está mais carregada.
Faz sentido, né? Ela desviou um monte, galera. Desviou muito. Quer dizer que ela está mais carregada. Essa aqui, ó, desviou um monte. Essa aqui custou a desviar, né? É porque ela está menos carregada. Então, raio maior, menos carga. Raio menor, mais carga. Ó, inversamente proporcional. Certo? Tá aqui, galera. Essa é a nossa força magnética em cargas. Show de bola? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa aula, galera. Um abraço e até mais.